nossa conversa de hoje vai ser sobre a maioridade civil. Então, de acordo com o nosso Código Civil, a maioridade é os 18 anos completos. Então, quando a pessoa completa aí 18 anos, ela adquire a plena capacidade para exercer todos os atos da vida civil. O que são esses atos da vida civil? É vender, comprar, assinar um contrato, casar. Então são todos os atos da vida adulta, Da por vida assim adulta, dizer, né? Então, quando eles adquirem essa capacidade, todos os atos são praticados pela própria pessoa sem precisar de uma representação ou de alguma autorização para isso. Ou assistência. Sim, ou assistência. E aí, então, nós temos os que são relativamente capazes, que são aqueles que têm mais de 16, mas menos de 18. Então, além dessa categoria, a gente tem também outros que se enquadram, que são os pródigos. O que são os pródigos? Aquelas pessoas que gastam tudo que têm, acabam dilapidando o patrimônio. Compulsivamente, né? Ela não pode. Os ébrios habituais, que são aquelas pessoas alcoólatras, viciadas em bebida alcoólica, né? E os viciados em tóxicos também se enquadram nessa categoria. E aqueles que, por causa transitória ou permanente, eles não podem exprimir a sua vontade. Né? Digamos, uma pessoa está em coma, né? Então, durante o tempo que ela está ali, ela não pode. Então, nesses casos, ela é assistida por alguém. Uhum. Tem alguém que presta essa assistência para a pessoa em relação aos atos. Antes, né, de te continuar assim, só para fazer um link de que não é que a pessoa que ela é incapaz, relativamente incapaz, que ela não possa ter direitos, né? Ela tem essa capacidade, não tem a ver com essa questão de receber direitos, ou ter direitos, ou Sim, ela não gozar de perde alguns direitos. direitos. Ela tem esse, tanto que já tem na própria lei que o nascituro, né? Sim, Nem já tem nasceu direito. ainda e já é passivo de direitos. Então é só, para a gente fazer essa distinção, é só relativo à possibilidade dele exercer esses atos, né? Que a gente chama de atos civis, né? Que é essa questão de fazer um contrato, comprar alguma coisa, assim, e aí aí ele pode Da fazer por ele, assistência. assim, não precisaria da assistência, né? Se ele for maior de idade, se não, daí realmente precisa. Mas é só para fazer essa distinção, ele ainda tem esses direitos, ele tem direitos, ele recebe esses direitos, tudo normal, ele só não pode exercer ele por si, né? Aí teria que ter alguma assistência ou alguém que represente ele, né? Sim. É bom fazer essa distinção. E daí, claro, aí nessa questão de incapaz é essa classificação que tu falou. Entra os absolutamente incapazes e aqueles menores de 16 anos. Né? Tem conteste aí. Aí tem aqueles casos que não são menores de 16, né? Não são maiores. Não E, tem 18 anos e completos. não tem 18 anos completos, mas ou os relativamente têm alguma dessas incapacidades, né? Que seria ser ébrio habitual, né? Os viciados, né? A gente fala em tóxico aqui, mas viciado em químicos, né? Sim. Que pode ser qualquer químico daí no caso. Até remédios, né? E esse de causa transitória ou permanente, porque pode ser uma deficiência que te impossibilite de exprimir a sua vontade de forma permanente, né? Assim, a pessoa Sim. já teve um trauma, e pode ser até um trauma acidental, né? Mas que a partir dali, permanentemente, não vai conseguir mais... Um AVC, algo assim, que que a pessoa fica Isso. limitada, a cognição dela, né? E os absolutamente incapazes são os menores de 16, Sim. né? E eles são, então, aí representados pelos pais ou responsáveis, né? Ou pelos tutores. Sim, era a falta Precisa. dos pais, né? O representante são os tutores, né? Nesses casos. Claro que tem toda uma legislação aí falando sobre como é feita a tutela dessas pessoas, mas geralmente é os pais. E os pais mesmos podem deixar no testamento, dizer, ó,
em eu faltando, né? Um dos pais, né? Ou os dois pais faltando, na verdade, porque na falta de um, outro assumiria esse. Mas os dois pais faltando, eles de comum acordo dizer, ó, quem vai ser o tutor é alguém que eles vão indicar, né? E a lei permite isso, né? Testamento, mas pode ser outra forma, né, de instrumento público, né, por um instrumento público que possa deixar isso claro, né, que Sim, ele até mesmo tem a uma vontade, declaração expressa em cartório, né? que deixe claro essa Deixa claro, vontade que seja, não que precisa aquela pessoa necessariamente ser um testamento em relação a isso aí. Né? Uma questão também interessante nesse tema entre os 16 e 18 anos, que a maioridade, digamos assim, com 16 anos, ela até se aplica na questão da votação, da eleição, né? Com 16 anos. Sim, mas tem coisas que com 16 anos aí ele pode exercer, Sim, né? não, eu estou falando Sem precisar de uma especificamente, assistência. ele pode, Sim. com 16 anos, ele é apto para votar, então de que a certa lei forma. autoriza, né? A lei Ele não autoriza. nem é, Ele não é ele é apto, obrigado. mas ele não é obrigado, né? A Sim, partir não, dos não há 18 ele não, é obrigado, justamente, tem essa obrigado. diferenciação, não há obrigação, mas há a faculdade dele poder votar, mesmo não tendo a maioridade Porque com civil, digamos assim. a maioridade, a pessoa aí adquire alguns direitos e também algumas obrigações. Então, existe um instituto que é chamado de emancipação, que é uma forma de se dar essa maioridade a quem tem aí mais de 16 ou 16 anos completos, né, e menor de 18, para que aí esse adolescente, no caso, né, porque já é um adolescente, ele pode exercer, aí ele recebe essa maioridade e vai poder exercer esses atos de uma pessoa maior. Sim, rompe o poder familiar, né? No caso, com 16 anos, ele emancipado, ele já passa a ter. O principal efeito da emancipação é a Sim, perda a aí perda do poder familiar, porque ela é uma situação, inclusive, que ela não se É isso que eu retroage. ia te falar, ela é irrevogável, né? Ela não Ela, pode. depois de emancipado, mesmo que a situação se modifique, né? Sim, E agora a gente vai ver os casos sim, que sim. não se retorna, não volta a ser o que era antes, ele não volta a ser incapaz. Ele já volta a ser menor, ele já se torna, É um ato definitivo, né? sim. De regra, sim. É que tem um fato ali no casamento que tem uma discussão jurídica sobre isso, né? Quando Quando casam, eu vou adiantar, né? Vou sim, adiantar o caso, mas quando casa e o casamento é anulado, né? E aí ele existe. Aí tem uma discussão, claro, né? Sim. Que se voltaria ou não, porque estava atrelado àquela questão do casamento. E aí, como o casamento foi anulado. Então. Mas, sim, de regra, De regra, a não. ideia é não voltar, né? Não voltar. Até porque daí a pessoa já assumiu a responsabilidade. Então, de pouco sim, já eu fez também algum acho. ato que assumiu a responsabilidade e diz, não, mas agora ela não é mais emancipada. Aí, mas para aquele ato vale, não vale? Não vale, Aí cria sim. um problema jurídico maior, né? Do Então, meu ponto de vista, claro que pro direito não pouco importa o meu ponto de vista, mas eu acho que se emancipou bom, como tu falou, já Na relação, na situação do divórcio, se casaram, né? E aí eu acredito que Não, volta. Ele não tem como voltar, já casaram, já se não, sim, separaram. sim, sim. Né? Aí, no caso, é Aqui o ato foi anulação. realmente efetivado, né? eu falo em caso específico de uma De anulação. anulação, porque que aí o daí- casamento não seria válido. Isso, Então não teve aí- o casamento. Que seria o ato que teria dado a E emancipação. até dá para entender a outra visão. Por exemplo, se a emancipação foi para aquele ato e o ato não é válido, tem a discussão. Então, Claro. causa essa. Tinha finalidade. Então, tem toda essa Então, questão. Né? as formas ali, os tipos de emancipação tem várias hipóteses, né? A emancipação voluntária, o nome já diz, né? Então, é por vontade dos pais e do menor que vão até um cartório e fazem através de um documento público, Uma declaração. né? Tem Uma que ser declaração, tem que ser por instrumento público, então eles vão lá. Até eu procurei os documentos necessários, basicamente RG e CPF dos pais e do filho e a certidão de nascimento. E daí eles declaram aquilo ali, e depois ele vai para o registro, para o cartório de registro, para sair a certidão. Sim, com a averbação Com a averbação. da emancipação. Hoje em dia tudo é averbado, né? A gente não tinha essa questão assim, o pouco era feito, né?
Mas, e agora cada vez mais com essa questão de ser tudo eletrônico, e ter interligado, né? então, Facilita um monte, no né? momento que ele faz essa questão de emancipação tabelionato, o Já cartório de notas, automaticamente eles já eles... meio fazem essa notificação lá para a questão do cartório de registro, né, civil, certidão de nascimento da pessoa, Sim. já fica todos esses registros assim já ficam, né? Assim como interdição, né? Quando a pessoa é interditada, ela, se não for casada, aí vai lá para o registro de nascimento dela, essa verbação dizendo, pô, essa pessoa está interditada. Até porque serve isso como prova depois. E aí, porque de alguns documentos são pedidos, por exemplo, fazer uma contratação, pediu a certidão de nascimento. O que é a certidão de nascimento? Sim, Porque, na sim. verdade, está lá, em tese, Se deveria tem estar alguma verbação. registrado que ela está interditada. E aí, tu que está fornecendo esse serviço, tu te garante que eu fiz a pesquisa, se não está averbado, eu não Aí tem como tu saber, né? tem a boa fé publicamente. dela, vai alegar boa fé. Exatamente. Agora, se estava lá e tu não buscou esse documento, bom, aí a responsabilidade é tua de não ter se precavido disso, né? Sim, Então sim. é nessa questão. E só ali, Uhum. ainda no voluntário, né? O voluntário, assim, é assinado pelos pais, os dois. Mas, claro, se faltar um, aí parece meio óbvio, mas é bom que a gente diga, assim, se falta um, né? Um for falecido, digamos assim, ou considerado ausente, mas em geral falecido, o outro tem essa capacidade. Aí tu vai fazer um dos pais que vai fazer essa. Sim, ele só tem que apresentar o comprovante de por que ou faleceu, Sim, que por que que o outro não tá. por que o outro não tá. A emancipação judicial, que aí, né, é uma disputa judicial quando os pais, né, não concordam, ou um não concorda, ou os dois não concordam, enfim. E no caso quando o menor está com a guarda de tutor. Por quê? Porque o tutor, ele não tem poder familiar. Então, Sim, ele não pode o fato dar a dele ser tutor maioridade. não garante a ele o poder Não, familiar, porque ele, viu? ele não tem Ele poder tem, familiar. Só quem tem poder familiar é pai e mãe. Então, neste caso, ele precisa da autorização do juiz para dar a maioridade. Não precisa ser através. Então, o tutor não se enquadraria, se o menor está sob tutela, não se enquadraria na emancipação voluntária, só na sim, judicial. ele pode requerer ao juiz para Sim, que seja emancipado. sim. E aí é feito por sentença, né? E aí comunicado, então, ao cartório do registro civil para que seja feita a certidão. Mas aí é tudo, aí é um processo judicial, né? Sim, Sim, nos casos a pessoa ficou menor, ficou órfão, né? Assim, então precisaria, né, dessa nomeação até do tutor. Ou os pais, né, que são destituídos do pátrio poder. E, ou até quando esse que a gente falou, que se tornam ausentes, que se chama, daí declaradamente, né? Sim, Ausentes, que tu não sabe se morreram, mas também eles não sim. aparecem, então tu fica nisso. E aí tem essa declaração de ausentes. Mas seria mais exatamente nisso, nesse caso. E o voluntário, claro que a gente mais ou menos falou, mas só para reforçar que ele não é judicial. Basta realmente essa Sim, questão. Não sim. preciso fazer mais Não. nada, não preciso fazer um pedido, não basta. Faça à vontade, por isso é Não é voluntário. só ir no cartório de notas, no tabelionato e fazer por instrumento público, né, essa declaração, mas e aí não precisa mais, e além disso fazer judicial. Não, é isso aí, tá resolvido. Sim. Que nem a gente estava Vale. conversando antes, né? Que tu falou que tu foi emancipada, eu também. No caso, eu era para decidir as questões relativas à faculdade. Então, eu fui emancipada, que aí não precisava nem o pai, nem a mãe ir até a Sim. faculdade para assinar contrato, essas coisas assim. Então, e isso aí é como tu falou, é voluntário, não precisa, não tem processo, é só ir ali e realmente fazer, desde que Sim, seja inclusive com é rápido, consenso. faz um dia praticamente, né? Sim, Faz sim. ali, lava ou no outro dia, mas enfim. Bom, e tem os tipos ali de emancipação legal, que são aquelas situações específicas que constam na lei, né? Primeiro que a gente já estava falando, a questão do casamento, né? Lembrando que tem que ter 16 anos completos para todas essas situações, e no caso do casamento, o casamento dá a maioridade. Mas para casar, eles têm que ter Autorização autorização dos dos pais. dois pais, né? De ambos. Sim, Então,
estando vivos, né? Sim, Ambos sim, a teriam mesma situação, sim. estando vivos e não estando Ou ausentes. representante legal na falta dos pais, né? Dos pais. É. Então, é aquilo, o casamento da maioridade, mas para casar, eles precisam, então, da autorização. O exercício de emprego público efetivo, que é quando eles passam em algum, o menor passa em algum cargo concurso, em algum concurso público, e isso aí hoje em dia fica mais difícil, porque hoje em dia os concursos geralmente falam a partir dos 18 anos, né? Mas eu achei uma decisão do STJ em relação a um recurso especial de um caso aqui do Rio Grande do Sul, onde ela tinha 17 anos, a estudante tinha 17 anos e fez um curso para bibliotecário, acho, uma coisa assim. Eu acho que é bibliotecário. E nesse caso aí, eles entenderam que haveria a possibilidade aí de flexibilizar a idade e ela assumir e também adquirir a maioridade. Então, E é uma coisa até um bom senso, porque você está com 17 anos para 18, não é isso que vai incapacitar ela para sim, exercer. Eu acho que ela passou, né? Mas claro, é um caso específico. Porque agora, geralmente, os concursos falam, é 18 anos. Mas sim. eles não te impossibilitam de fazer o concurso. Sim. Tu não pode assumir com menos. Sim, porque até tem o caso, digamos, que a pessoa passa com 16 anos, e esse concurso eles têm aqueles tempos para chamar, né? Então, acredito eu, se passa o tempo e quando chama, ele tem 18 anos, ele aproveita. Sim, ele tem que estar com esses requisitos na hora de ser chamado, nomeado. Né? Tu entendeu? Quando ele passou, ele não pode, tudo bem, mas ele fica. Então, se, como diz o Fabrício, chamam ele tem o requisito que é a maioridade, aí ele entra. Ou sim, ela entra. Sim. E até emancipação é nesse caso, porque se ele assumiu com menos de 18, né? Até porque daqui a pouco, como servidor público, o ato dele pode ser contestado, porque se ele é menor e precisaria ser assistido, né, relativamente incapaz e deveria ser assistido, daqui a pouco um ato que ele fez como servidor público também não teria validade, porque não, teria que ser assistido. Então a pessoa acaba tendo que ser emancipada para poder aquilo que ele fizer, poder dizer, não, esse ato que ele fez tá ok, tá tudo certo, ele tem capacidade de fazer esse ato. Outra situação é a colação de grau no ensino superior. Isso aí também é meio raro de acontecer, mas existe os casos de crianças superdotadas. Isso, de altas habilidades hoje em dia se chama, né? Mas sim, aqui é o caso, porque se tu for fazer o tempo regular, tu não consegue terminar uma faculdade com menos de 18 anos. Né? Então... Ainda mais que o tempo para cá aumentou um ano mais no ensino médio, né? Ensino fundamental. Fundamental, isso é o nono ano. Para o nono ano. Então, dificilmente a pessoa conseguiria fazer, mas sim, nesses casos de superdotados, né, que hoje eles falam de altas habilidades. Eu não sabia que mudou o termo. Eles têm utilizado o termo de altas habilidades. Tá, e a última situação é a economia própria. Quer dizer, quando a pessoa ela possui meios econômicos de subsistência. Então, nesses casos, ela comprova, ela precisa, claro, comprovar, né, que ela tem meios de se manter. Gerir a subsistência dela. E daí consegue comprovar e então se emancipar. Sim. Como então a gente falou no início, né, os efeitos de emancipação, um efeito imediato, então seria a extinção do poder familiar e a extinção da tutela, né, se existe tutela. E aí, o que ele pode fazer? Pode casar, assinar documento e contrato, vender, comprar bens, né? Receber herança. Então, todos aqueles atos cíveis, mas só para... Todos os atos que a gente chama da vida adulta, vamos dizer assim. Como a gente falou também, é irrevogável, né? Emancipação é irrevogável. E eu trouxe aqui algumas situações, tu falaste já da votação, né? Mas algumas dúvidas que podem surgir quanto o menor emancipado, ele responde criminalmente mesmo? Não responde, né? O criminal... Sim, a emancipação não é para... No criminal não, porque no criminal todo aquele menor de 18 anos ele é inimputável, então ele não pode, não se aplica penalidade a ele. Da mesma forma... No caso, quem vai responder são os pais. Responde os pais.
E também não pode dirigir, Sim. né? Porque também, pelo Código de Trânsito, o inimputável não pode, como ele é um inimputável. Ou seja, é interessante, bem como tu falou, a emancipação a gente dá para todos os atos da vida, até eu corrijo aqui, todos os atos da vida adulta até a página 2, né? Porque, por exemplo, dirigir pra Sim, gente, sim, existem exceções. algumas exceções, né? É que quando está atrelado à maioridade penal é que acaba dando esse problema. Por exemplo, uma pessoa que vai dirigir, ela comete um Dele. crime com, né, dirigindo automóvel, atropela alguém, de repente, deliberadamente, né, querendo atropelar, ela cometeu um crime e ela não Homicídio. vai poder, em tese, se for menor de 18, não poderia responder, Fica né? um contrassenso. Então, claro, aí como está atrelado essa questão da possibilidade de crime, eles acabam não permitindo, né? E Sim. aí houve, então, uma reforma aí, né, Fabrício, que tu vai explicar melhor assim aí, sabe? Não, na verdade, assim, que pode surgir uma dúvida é só assim meio por curiosidade, né? Tá? Aí o menor, tá? Ele é representado pelos pais, né? O absolutamente capaz. Tá, mas se ele perde os pais, né? Essas questões aí, como é que se faz, né? Para ele poder praticar esses atos se ele já não tem mais aquele que seria o representante dele. Aí se faz aquela questão da tutela, né? Você tem um processo de tutela, vai se nomear, Um claro. tutor. Um tutor que vai responder por ele até ele atingir a idade, a maioridade, né? E poder responder pelos seus próprios atos. E aí, claro, aí é essa questão. Se os pais deixaram lá um testamento, um documento dizendo, ó, na falta, né, de ambos os pais, o fulano vai responder, né, por ele. Claro que isso aí tem uma questão lá se a pessoa pode assumir e tal, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, é só para saber que existe essa Sim. questão, e aí é para esse caso, né? Quando os pais são falecidos, ou de repente até aquela questão dos ausentes, né? Ou quando decaíram do poder familiar, né? Cometeram algum ato que fez com que eles Perdesse. perdessem o poder familiar. Então, daí, nesse caso, é nomeado um tutor que vai responder por essa criança, né? Que é menor de 16 anos, aí, nos atos dela. Aí, essa é a previsão que tem legalmente. Aí, para aqueles outros, né, que são os relativamente incapazes ali, que não conseguem exprimir sua vontade, né, temporariamente ou permanentemente, e os ébrios habituais, né, os viciados, né, e os pródigos, aí tem a questão da curatela. Aí para quem Sim. pode responder para essas pessoas se elas não tão, não são capazes, né, totalmente capazes. Aí se faz essa questão da curatela, né? E aí se nomeia um curador que vai Porque responder para essa justamente a pessoa. curatela, assim, a grosso modo, seria uma tutela só para pessoas maiores, né? É, Sim, porque se fala o termo tutor é só para menor. Para menor. As pessoas confundem às vezes, né? Às vezes. Então, por exemplo, uma pessoa que esteja interditada, adulta, por alguma doença incapacitante, enfim, não vamos citar o caso, mas tem várias, aí é curador, né? Curatela. A pessoa é curadora da mãe. Sim. geralmente está atrelado a alguma doença, né? Porque esses vícios e coisas é E geralmente é considerado doença. doença neurológica, né? É. Questão. Então, mesmo os pródigos, né? Que gastam, assim, deliberadamente Que também aí, é considerado aí doença. depois ali o Fabrício vai falar, porque houve uma alteração aí no Código Civil após a lei Da inclusão. da inclusão, a lei dos portadores de Deficiência. Sim. deficiência, né? Que aí foi retirado, e aí o Fabrício vai explicar melhor, né? Mas foi retirado aí eles não são incapazes, Sim, isso é entendeu? interessante, Eles né? são capazes. Então aí Sim, e as tem pessoas situações confundem muito isso específicas. aí, né? A pessoa acha que pela Sim, pessoa ser portadora de alguma deficiência, ela é automaticamente incapaz. ou tem E algum não é tipo assim, de. né, Fabrício? Sim. Aí foi criada essa questão da tomada de decisão apoiada, né? Que é uma forma de a pessoa ter assistência, assim, nesse caso, para ter a decisão apoiada, ela precisa de duas pessoas que vão assistir ela na tomada de decisões. E ela a pessoa que requer essa. Sim, tem que ser Isso que é interessante. geralmente são pessoas que chama não, ela tem que ser pessoas que ela tenha vínculo, né? Assim, Sim, com a pessoa que vai
pedir esse apoio e que sejam da sua confiança, por óbvio, né? Porque vão ajudar ela a gerir os bens dela, e tal. Então, Sim, tem que haver a precisaria confiança da pessoa, no caso, do apoiado, no caso. do apoiado, isso mesmo. E é Então, interessante isso aí. aí, isso aí, claro, é um pedido judicial, né? É feito judicialmente. E aí tu já entra lá com a pessoa, né, que vai pedir o apoio, ela já entra já indicando já quem são as pessoas que ela quer que apoiem ela. Então, isso tudo via judicial, e aí essas pessoas vão apoiar ela, claro, sempre respeitando a vontade dela, né? E, claro, que quando for uma decisão assim, que realmente tem alguma repercussão, né, mais séria na vida da pessoa, e aí havendo uma divergência, aí acaba que o juiz, né, depois de ouvir do Ministério Público, né, aí vai tomar a decisão do que pode ser feito, mas é mais para esses casos, digamos assim, de coisas maiores, não é que a pessoa não vai poder tomar nenhuma decisão na vida dela e precisa sempre de apoio, até porque quando tu entra com esse pedido, vai ter lá os termos, assim, do que vai ser Sim, apoiado. sim. Tem os limites. Tu vai Não é estabelecer. assim, Sim, sem limites geral e restrito. porque para ficar bem claro, a pessoa portadora de deficiência, seja ela qual for, é capaz. Ela não tá. Por exemplo, existem situações, né? Tem problemas, por exemplo, autismo, tem os autismos um grau muito. A política é o Aí espectro, que eles chamam, né? precisa, mas nesses casos, né, precisa entrar com um processo para fazer aí a interdição, no Sim, caso, né? ser considerado efetivamente Ser considerado ele incapaz. por si só, pelo Sim, simples pelo fato dele fato, ser portador não significa isso. Não automaticamente Não, passa a ser. não, Né? não. Isso foi uma grande mudança do Código Civil, Sim. que veio com essa lei. Eles mudaram, né, realmente os artigos já para isso, né, o que na verdade é a evolução, né, e é uma evolução que até tardou, né? Porque hoje em dia a gente vê as pessoas com portador de alguma deficiência como uma pessoa que tem aquilo ali, mas é uma pessoa plena para viver. Antigamente não era assim, tinha muito. Por sorte a legislação vai evoluindo e vai. Pelo simples fato de que não se tinha diagnóstico. Hoje em dia se tem a ciência, a medicina também. Então, de pessoas que se descobrem, né? E Principalmente autistas. E aí justamente isso, falei, ela tem que acompanhar isso aí, né? Sim. Tem que haver essa mudança para acompanhar, não pode ficar atrasada no século lá passado, que era. É isso que tu disse, o autismo tem. Eu conheço médicos que têm diagnóstico de autista. Sim. Tá, mas ele é médico, vê como ele consegue ter. Então, vai muito do. Vai do grau, né? Claro, grau. Tu vai ter que ver se a pessoa realmente Mas tem essa é capacidade portadora, ou não. Mas essa não é o fato de ter que vai automaticamente transformar ela em capaz, né? E teria que ver, né? Sim, ou seja, mudou. Agora a regra é que ela é capaz. A exceção é que ela. Antigamente era o contrário, né? Pelo fato. Então foi uma grande evolução isso aí, realmente. Precisa, se porventura a pessoa se enquadra numa E assim como o autismo, todas as outras. A gente está dando o autismo como exemplo, mas. Sim. Mas eu creio que é isso. Assim, não é um assunto muito extenso, mas claro que depois a gente pode até fazer outros programas falando mais especificamente por tutela, Sim, até isso aí dessa já tem tomada de decisão apoiada, né? né? Que aí a gente aprofunda mais sobre o assunto. Agora, só para ter uma ideia, para a pessoa não ficar naquela de, tá, mas e aí que não tem condições, e aí se precisar tomar uma decisão, faz o quê? Só para... E em relação a essa questão aí dos portadores de deficiência, a gente tem um programa Sim, a gente anterior. tratou nunca referente à lei de inclusão, né? A gente até trouxe um convidado, que era o Vicente, que ele é presidente da FAD Porto Alegre, e a gente tratou desse assunto, né? Dessa questão da inclusão. E tá ali no arquivo dos vídeos do canal, né? Isso, se a pessoa quiser dar uma... Porque tem link, né? Essa questão é bem interessante, né? Uhum. Mas é isso. Eu acho que é isso aí. Fazendo lembrete. Sim. Lembrando sempre, né, que qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Tendo o interesse que a gente aborde um assunto específico, deixe nos comentários também. Na medida do possível a gente vai abordando, ou que se aprofunde, de repente, em algum assunto que a gente já tratou aqui, mas
quer que se esmiúce mais, né? Porque a nossa ideia sempre trazer a ideia geral de como é que funciona, para a pessoa ter a noção do que tem direito, o que não tem direito e como funcionam algumas coisas. Mas, claro, tendo o interesse de que se aprofunde numa matéria, a gente pode se aprofundar, né? Aí vai depender do interesse também das pessoas. Né? E as E pessoas aí podendo e querendo se inscrever no canal para receber as notificações. que ajuda bastante a nossa divulgação do trabalho. Compartilhar os vídeos, né? Com quem elas acham que o assunto seja interessante, né? E é isso. É isso Estamos aí. aí.